O que uma vitória não faz na vida do Santista, não é mesmo? Nesta terça-feira, eu, André Siqueira, aqui do canal Filho de Peixe, estou chegando para debater com vocês o seguinte: com o Vojvoda no comando do Santos, dá para sonhar com uma Libertadores ou a gente está ficando maluco, estamos iludidos com apenas 3 jogos e a realidade do Santos será dura até o final do ano, brigando contra o rebaixamento? Esse é o tópico do nosso vídeo. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Se inscreva e ative o sininho se for novo por aqui. Rumo aos 13 mil inscritos. Agora faltam 97 para chegarmos a essa marca. Tic-tac, tic-tac, estamos chegando, toque-toque. Eu vou buscar os 13 mil, depois os 15 mil. Aliás, quando chegarmos a 15 mil, terá um sorteio de camisa oficial do Santos para você. Então, me ajude a continuar crescendo, deixe o seu like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Comente, deixe a sua opinião, compartilhe, hype o vídeo, torne-se membro do nosso canal, ajude o produtor de conteúdo independente. Beleza, galera? Bom, vamos lá. Eu já vi alguns torcedores santistas debatendo o que esperar tendo o Vojvoda como técnico. E antes da gente debater se essa questão de Libertadores é um sonho, se é uma realidade, ou se isso não passa de um delírio coletivo, eu acho que é importante dizer aqui, como premissa desse vídeo, ponto de partida, é que o Vojvoda, mesmo nesse recorte curtíssimo de 3 jogos, resgatou a esperança do torcedor santista. Isso é fato. Olha, gente, vocês sabem que às vezes eu não respondo alguns comentários de vocês, mas tenho convicção de que eu leio todos eles. E eu posso dizer para vocês, com conhecimento de causa de quem lê todos os comentários, de que nos últimos 10 dias eu recebi para mais de 40 comentários de pessoas dizendo assim: como é bom ter técnico, o Santos perdeu muito tempo com o estagiário, tá vendo a diferença, o impacto que um treinador de verdade faz num time de futebol? O treinador, quando é bom, potencializa jogador ruim. Vários comentários dessa natureza, vários. Então, o Santista está com esperança renovada. Agora, se isso vai resultar em vaga na Sul-Americana, na pré-Libertadores, na Libertadores ou num improvável, impossível título do Campeonato Brasileiro, a gente só vai descobrir no final do ano. Mas vamos lá. O tópico desse vídeo, que foi decidido pelos membros do nosso canal numa votação apertadíssima, olha só a democracia como ela é maravilhosa, né? Eles escolheram esse vídeo para hoje, esse tema para o vídeo de hoje. E aí vamos lá, dá para sonhar com a Libertadores? Bom, o ponto de partida do nosso vídeo é a atual colocação do Santos na tabela. O Santos é o 14º colocado, tem 26 pontos, numa campanha de 7 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Isso dá ao Santos, na atual conjuntura, hoje é terça-feira, dia 23 de setembro, 37,68% de aproveitamento. 37,7%. Mas, quando a gente fala de esperança que o Vojvoda deu para o Santista, a gente tem que olhar para o recorte do Vojvoda. São apenas 3 jogos, é verdade, e isso pode mudar daqui a alguns jogos. Mas nesses 3 jogos foram 2 empates e 1 vitória, o que dá 55,5% de aproveitamento. Ou seja, nessa largada, o aproveitamento do Santos com o Vojvoda é maior do que o Santos teve até o presente momento nas rodadas anteriores. E voltando ao tópico da esperança, o que o Santos já melhorou? Em que o Santos melhorou sob o comando técnico do Vojvoda? Aqui no meu roteirinho, eu coloquei o seguinte: a pressão pós-perda, que é a agressividade dos jogadores assim que o Santos perde a bola, né? Por exemplo, contra o São Paulo, o lance do gol, é claro que depois tem toda uma troca de passes, a bola vai de um lado, vai do outro, aí chega no Adonis Frias que lança o rollaser que cruza para o Guilherme, mas o Santos começa a jogada pressionando o São Paulo depois de uma tentativa mal sucedida de ataque. Então a pressão pós-perda melhorou. A marcação alta também melhorou. E no vídeo de ontem, o nosso pós-jogo, nós debatemos a inovação que o Vojvoda trouxe. O 2-3-2-3, marcações individuais. Os 3 zagueiros do São Paulo marcados pelos 3 atacantes do Santos, os volantes marcados pelos volantes, os nossos laterais batendo nos alas do São Paulo e os nossos zagueiros marcando individualmente a dupla de ataque do São Paulo. Então a marcação alta melhorou. Temos também um time mais aguerrido, né? Eu não acho que o Santos vinha perdendo jogos porque não corria, mas no mínimo corria errado. E alguns jogadores pareciam estar ali meio
Meio assim, tanto faz como tanto fez. Eu vejo um time mais aguerrido, mais comprometido, ou pelo menos com as instruções corretas para demonstrar raça, e não um time correndo igual barata tonta. E também temos uma defesa mais sólida. É claro, mais uma vez eu reforço para vocês que é um recorte curto, mas eu vou trazer um dado que eu citei no vídeo de ontem. Você sabia que nesses 3 jogos, desde que o Vojvoda é técnico do Santos, nenhum outro time sofreu menos gols do que o Santos? O Santos é o time que menos sofreu gol nas últimas 3 rodadas. Um gol apenas, do Atlético Mineiro. A título de comparação, o Flamengo, líder do campeonato, que está nadando de braçada aí na liderança do campeonato, sofreu 2. A diferença não é muito grande, mas o Santos sofreu menos gols do que o Flamengo desde que o Vojvoda entrou. E defesa menos sólida também significa uma defesa mais segura. Contra o São Paulo, o Santos sofreu 4 chutes. Contra o Fluminense, foram 5 chutes. São números bons. Sabe por quê? No Campeonato Brasileiro, até o Vojvoda chegar, o Santos sofria, em média, 13,8 finalizações por partida. Arredondando, 14. Contra o São Paulo, sofreu 4. Contra o Fluminense, sofreu 5. Contra o Galo, você vai perguntar quanto foi? Foram 17, mas é num contexto completamente diferente porque o Santos tinha um jogador a menos. Mas percebam que o Santos, nestes jogos mais recentes, sofreu menos finalizações do que vinha sofrendo na média do campeonato. André, quer dizer então que o Santos é o novo Brasil de 70, é o carrossel holandês do Cruyff, é a Espanha de 2010 de Xavi Iniesta? Não, ainda tem problemas. O que o Santos precisa melhorar? A pontaria, a tomada de decisão para chutar. Contra o São Paulo foram 19 finalizações, mas 9 delas foram chutes bloqueados, ou seja, os jogadores do Santos estão chutando quando tem uma muralha erguida na frente. Precisa ter uma tomada de decisão melhor. O Santos também precisa ser mais letal. Nós, santistas, já estávamos morrendo de medo no jogo contra o São Paulo de martelar, 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 não fazer o gol e perder de 1-0. Então o Santos tem que ser aquele time que às vezes vai ter uma chance e vai botar essa bola dentro do barbante, vai botar a bola dentro do gol. Também precisa melhorar alguns encaixes nessa marcação individual. Com essa linha alta, com os nossos zagueiros marcando individualmente os atacantes, qualquer deslize pode ser fatal. Se por um lado a marcação individual tira a paz do adversário, se cada um pega um, se esse jogador do ataque se desvencilhar do seu marcador, ele tem campo aberto para avançar. Então o Vojvoda precisa ajustar isso. Mas repito, gente, nós vimos coisas nos últimos 3 jogos que nós não estávamos vendo sob o comando do Caixinha, muito menos sob o comando do estagiário Kleber Xavier. Então, de novo, esperança. E aí, para a gente poder debater com mais concretude se o Santos tem mesmo chance de chegar na Libertadores, se o Santos vai brigar por uma pré-Libertadores, se o Santos vai se contentar com uma Sul-Americana, ou se de fato a briga do Santos é contra o rebaixamento, eu acho que um parâmetro legal para a gente estabelecer são os próximos 5 jogos, que serão contra Bragantino fora de casa, no próximo domingo, Grêmio na Vila, Ceará fora de casa, Corinthians em casa, Vitória em casa. 3 jogos como mandante, 2 jogos fora. Eu diria que desses 15 pontos que o Santos tem para disputar, 10 tem que ser inegociáveis. Jogo em casa tem que ganhar, não importa como, jogando bem, jogando mal. Quer sonhar grande no campeonato? Não pode perder ponto como mandante. Então os 3 jogos em casa, contra Grêmio, Corinthians e Vitória, tem que ganhar. Ainda mais porque no atual recorte, o Vitória está brigando para não cair, o Grêmio faz uma campanha de segunda metade da tabela, o Corinthians, por exemplo, oscila, acabou de perder para o Sport, e desses 2 jogos fora de casa, tem que pelo menos empatar um deles. Pelo menos. No cenário ideal, o Santos não podia perder nenhum. E pelo menos empatar os 2, mas fora de casa. Mas eu sei que, né, senão vai parecer que o Santos é o melhor time do mundo e que não vai perder ponto para ninguém. A gente tem que ter o pé no chão. Então eu acho que seria inegociável 3 vitórias, 1 empate e a gente aceita uma derrota. Para quem que vai ser? Não sei. Jogar contra o Ceará fora de casa sempre é difícil, né? Então, talvez eventualmente empatar com o Bragantino, se bem que o Bragantino vem caindo aí pelas tabelas, perdendo jogos em sequência. Santos também precisa fazer um esforço para ganhar do Bragantino, inclusive para aproveitar essa boa fase que o Santos parece ter engatado sob o comando técnico do Vojvoda. Então, esses próximos 5 jogos dão um parâmetro legal para o Santista. E aí, trabalhando também com a calculadora na mão, eu separei aqui
a pontuação das últimas 4 edições do Campeonato Brasileiro, 21, 22, 23 e 24, do sexto colocado da tabela. André, por que o sexto colocado? Bom, porque pelo regulamento, o G6 garante vaga na Libertadores. Os 4 primeiros vão para a fase de grupos, os 2, quinto e sexto, vão para a pré-Libertadores. Ah, André, mas às vezes tem G7, tem G8 e até G9. Sim, gente, mas isso depende de outras circunstâncias. Depende se o campeão da Copa do Brasil está no G6, depende se o campeão da Libertadores está no G6, e a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos trabalhar com a hipótese do que está previsto no regulamento, que é o seguinte: quem termina até a sexta posição, pelo menos vai disputar a pré-Libertadores. 2024, 59 pontos. 2023, 62 pontos. 2022, 58 pontos. 2021, 56 pontos. Na média desses 4 últimos campeonatos, 59 pontos garantem a sexta colocação no mínimo. 59. O Santos tem 26. Utilizando matemática avançada, 59 menos 26 dá 33. São 11 vitórias. 11 vitórias. Para não considerar empate, tá? E o Santos tem 15 jogos pela frente. 11 vitórias em 15 jogos é uma campanha praticamente inalcançável, eu diria. Tomara que eu esteja errado e que o Santos faça essas 11 vitórias, mas pode ser menos, né? Se o Santos fizer 9 vitórias, 9 vezes 3 dá 27, para 33 são 6 empates. Então seria 9 mais 6 dá 15. Pode ser também 9 vitórias e 6 empates, também não perderia nenhum. Ou seja, é uma coisa meio complexa, né? Vocês estão vendo aí que quanto menor o número de vitórias, menor a chance do Santos tem de perder. Então, é uma campanha difícil. O Santos, isso mostra como o Santos tem uma longa estrada para percorrer, né? Então, é claro que eu acho que o Vojvoda desperta no torcedor santista essa sensação de que a gente pode alçar voos maiores, mas temos que ter pé no chão. Como eu sempre digo, ou como eu já disse várias vezes nos nossos vídeos, nas nossas lives, foco nos 46 pontos. Tem que chegar nos 46 o quanto antes. Ainda faltam 20 pontos até lá. Chegou nos 46, livrou do rebaixamento, vamos mapear. Bom, galera, chegamos em 46. O que dá para fazer ainda? Ah, ainda temos 5 rodadas. Vamos tentar. Ver aí se dá para chegar nesses pontos. Pô, ainda temos 7 rodadas. Pô, só temos uma rodada. Tá tudo bem. A prioridade tem que ser não cair, se estruturar. Se der para não cair e beliscar uma Sul-Americana, eu tô topando também, porque já é uma competição sul-americana, querendo ou não, é uma forma talvez menos complexa de voltar para a Libertadores através da Sul-Americana. O campeão da Sul-Americana garante vaga, mas e só lá na frente a gente pensa na Libertadores. Mas, em resumo, para a gente fechar esse vídeo, a notícia boa que o Vojvoda traz para o Santista nesse início de trabalho é: a esperança está de volta. A esperança faz com que o Santista sonhe e enxergue a possibilidade de dias melhores. E eu estou com aqueles que acham que dá para brigar por coisa melhor. Mas repito, pelo menos para mim, André, o foco tem que ser, por enquanto, nos 46 pontos. Você concorda comigo? Você acha que o Santos pode brigar por coisas maiores ou isso é um delírio coletivo? Comente, quero saber sua opinião, peço para que se inscreva, deixe o seu like, hype este vídeo e torne-se membro, considere se tornar membro se puder e se quiser também. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Ótima noite de terça, fique com Deus, se cuide e até mais.